Shalom, graça e paz da parte do Senhor Jesus, meus amores. Vamos continuar em nome do Senhor Jesus? Então tá bom. Vamos falar um pouquinho, a gente vai continuar fazendo os nossos desligamentos, tá bom? E eu quero que vocês façam tudo direitinho, tá bom? Para que isso tenha efeito no mundo espiritual. Isso não é só uma reza, uma oração aqui que a gente tá fazendo, tá bom? Repetitiva, que não tem poder e não tem força nenhuma no mundo espiritual, tá bom? Não é assim, tá? Essas orações são muito poderosas e eu quero falar para vocês que aquele que não tem certeza se vai andar, tá bom? No caminho do Senhor ou não, é suco de uva, tá? Não é Coca-Cola, se alguém perguntar. Pra melhorar um pouquinho a minha garganta, porque eu tô tomando água e eu tô vendo que não tá adiantando pra me fortalecer a minha garganta aqui, pra mim continuar com vocês, tá bom? Então, assim, depois não vão lá pra me desligar. Eu tô mandando aqui pra vocês desligar aqui comigo. Vocês estão aqui comigo, amados. Aqui tá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Quantas das vezes eu atendi vocês e os anjos ficaram aqui? Tá bom? A revelação e a profecia, ela é importante? Sim, ela é importante. Mas isso não muda nada. Não vai mudar. Porque quando Deus revela alguém e faz uma promessa na vida de alguém, muitas das vezes a gente pega aquela informação, aquela profecia, aquela revelação e a gente não muda, não faz nada com ela, entendeu? Então eu sei que muitas pessoas gostam do atendimento por causa do jeito que Deus, pela misericórdia que Deus me usa, que às vezes Ele fala as coisas, mas entenda, vocês precisam começar a desenvolver relacionamento com Deus para que vocês ouçam aquilo que Ele tem para fazer na vida de vocês, tá bom? Através de vocês, do relacionamento entre vocês e Deus, tá bom? Então, como eu disse para vocês, Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. E eu estou sendo uma ponte até Jesus. Eu quero que vocês desenvolvam relacionamento, tá bom? Com Ele, tá? E dependência somente do Senhor, tá bom? Eu preciso que vocês façam isso. E vocês precisam fazer isso já, fazer isso logo. Porque só pelo encontro que a gente teve, muitas pessoas foram ativadas espiritualmente, foram ativadas nos dons e vão continuar sendo ativadas, tá? Como eu estou agora em um tempo complicado agora de viagem, tá bom? E de agendas, é por isso que eu não consigo falar com vocês, tá bom? No individual. Mas eu venho aqui, tá bom? Vocês são meus alunos, vocês são meus mentorados e eu venho aqui, vocês não vão ficar sem aula. Jamais, vocês não vão ficar sem aula não, entendeu? E eu quero pedir àquele que não assistiu a aula em relação à vida financeira, assista, porque tem todas essas coisas que nós estamos fazendo aqui envolve vida financeira, vocês ouviram. Eu continuarei trazendo conhecimento em todas as áreas da vida, por quê? Eu senti de fazer isso, tá? Tem pessoas que falam, mas eu só quero financeiro. Mas, gente, área sexual tem a ver com financeiro, casamento tem a ver com financeiro, tudo tem a ver com financeiro. Então, eu acho, sim, muito importante que a gente faça, né, esses desligamentos em todas as áreas, tá bom? E que a gente venha aprender um pouco em todas as áreas para a gente manter a libertação, tá? Às vezes você quer enfrentar o diabo, quer orar, quer lutar e você, eu luto, jejum, não adianta nada. É claro, primeiro você tem que sair da mão dele, né? Se tem coisa na sua vida que ainda ele tem ilegalidade, que a mão dele tá, então você precisa primeiro sair da mão dele para você conseguir. Digamos assim, ó, nós temos tronos aí, né? Que isso aí depois é uma coisa para outra vídeo que eu vou trazer para vocês, tá bom? Que são as aulas complementares dos horários para complementar os horários de atendimento, né? Lembra que eu falei para vocês? Vai complementar o horário que eu não puder estar com vocês e os horários que eu não puder atender vocês. É um complemento, tá bom? E aí, é claro, né? Fica a critério de cada um. Tem pessoas que foram batizadas com fogo, né?
com línguas, né? Receberam coisas tremendas aí do Senhor, libertação, né? E já estão aí voando, né? Depende de cada um. Agora que eu melhorei a minha garganta, vamos continuar? Pra gente fazer os desligamentos, tá bom? Tudo é sacrifício, tudo é esforço. Agora a pessoa quer desligar a vida dela e ela não quer nem vir aqui para receber as orações e as aulas, então fica difícil, né? Ah, não, eu só quero se você orar pessoalmente por mim. Eu só quero se você pôr a mão na minha cabeça. Eu só quero se você falar comigo direto por telefone. Não tem isso. A mesma unção que tá comigo lá na aula ao vivo tá aqui, tá bom? É Deus que vocês têm que buscar, não é o homem. O homem não tem nada para vocês, tá? É isso que vocês têm que entender, tá? Fora de mim, toda idolatria em nome do Senhor Jesus. Eu rejeito toda idolatria com a minha vida, porque é maligno, é diabólico, é satânico. E isso só prejudica a minha vida. Isso não me ajuda, isso prejudica. Porque é pecado toda idolatria diante do Senhor. Oh, meu Deus, tenha misericórdia de nós. Então, vamos lá. Nós temos que entender que os espíritos familiares, tá? São demônios que eles ficam atuando de gerações em gerações. E ele conhece todos os segredos, fraquezas e pecado da família e das pessoas, dos membros dessa família, tá bom? E eles ficam trabalhando para que aquela linhagem não seja liberta, tá bom? Por completo. E eles vão vindo trabalhando. Eles são assim, são os espíritos familiares, tá? Então nós temos que entender isso aí, pra gente entender que eu já falei com algumas pessoas aqui, eu não sei se eu falei com todas, que eu estava em oração orando, daqui a pouco eu fiquei de pé, terminei a oração e fui pro banheiro e vi minhas roupas estendidas, né? E eu vi que minha mãe tem o hábito de pendurar as roupas assim, ela costuma pendurar as roupas da mesma maneira e é no banheiro. E aí é uma coisa que me incomoda um pouco de ver as roupas assim penduradas. Eu não sei, eu não gosto, tá? Nunca gostei. Só que aí o Senhor falou, olha pro seu banheiro. E quando eu olhei pro meu banheiro, eu estava replicando ali o mesmo comportamento da minha mãe, pendurando as roupas da mesma maneira que minha mãe pendurava as roupas. Uma coisa que eu não gosto da minha mãe, uma coisa que me incomoda na minha mãe, e eu estava replicando. E então o Espírito Santo me levou para a janela do quarto e eu vi o céu azul assim, e eu fiquei olhando para o céu e o Espírito Santo falou assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês replicam o pecado dos pais, dos antepassados, vocês estão replicando consciente ou inconscientemente. Consciente ou inconscientemente, vocês estão replicando esses pecados. E aí eu falei, meu Deus, eu falei, poxa vida, eu sempre me incomodei com o jeito que minha mãe pendurava as roupas e eu faço da mesma forma sem perceber. Às vezes você anda da mesma forma, você limpa uma boca da mesma forma, você pensa, você tem alguma coisa que você fica fazendo igual a sua mãe faz, o seu pai faz, alguma mania de ficar, né? Às vezes, né? Alguma coisa que o seu pai mexia na orelha, o jeito que seu pai mexe no cabelo, o jeito de andar, né? O mesmo comportamento do pai e da mãe, a gente acaba replicando consciente ou inconscientemente. Aí o Espírito Santo falou para mim assim, você entendeu o problema dos casamentos? É porque a gente replica as coisas, o comportamento dos pais nos filhos. Então, aquela pessoa, tanto homem quanto mulher, que teve problema com o pai e com a mãe, ela vai ter dificuldade no casamento também. E ela vai ter dificuldade de lidar com Deus, tá? E muitas das vezes o homem se vinga na esposa e a esposa se vinga no homem, entendeu? Então, o que acontece? A esposa vem de um casamento, vem de um ambiente ao qual os pais, tá? Os pais, eles, muita discussão, muita briga, muito problema, o pai era abusivo com a mãe gritava com o pai. Aí ela vem e fala, comigo vai ser diferente. Eu vou casar e nenhum homem vai gritar comigo. Eu não aceito que nenhum homem grite comigo. E aí ela já vem com uma defesa, né? Com uma mala a mais no casamento dela, com uma defesa que ela vai para cima do esposo e que ela não vai fazer a mesma coisa, não vai deixar que o esposo dela faça a mesma coisa
que o pai dela fez com a mãe dela. Mas às vezes, amado, o esposo é diferente. É outra coisa, é outra vida, é diferente. Mas você entendeu que vem um espírito de vingança e os espíritos amam isso. Porque se você tiver uma ideia maligna, entendeu? Algumas ideias são colocadas por eles, outras são o quê? Os nossos frutos da carne. Porque também tem os frutos da carne. Então, se você pega e vem com uma ideia, às vezes são coisas que o inimigo sopra e às vezes são a sua própria carne que é ruim, ou quer se vingar, ou que tá machucada, ou que tá ferida. Às vezes a carne não é ruim, às vezes ela é, às vezes ela não é, entendeu? Mas muitas das vezes ela é. E aí ela quer se vingar. Aí o diabo, eu encontrei uma brecha, encontrei alguém que eu posso usar, então agora eu vou me vingar dessa pessoa. E aí, o que acontece? Ele acaba te usando para se vingar dessa pessoa, tratando essa pessoa como lixo, tratando essa pessoa mal, dando patada, chutando essa pessoa, tratando ela com ignorância, entendeu? Se vingando do seu pai ou de outras pessoas que te fizeram mal nessa pessoa. Você não tem quem chutar, você vai chutar quem tá perto de você. Olha como é grave isso, tá? Isso é muito grave, tá bom? Então, você replica comportamentos. Então, assim, tem coisas que são genética, que a gente vai repetir porque é genética, tá na nossa genética. Tem coisas que são o ambiente ao qual nós fomos criados e tratados, tudo aquilo que a gente viu, né? Acesso à pornografia, pais que tinham relações sexuais na frente dos filhos, né? Que afloraram o seu lado sexual antes do tempo, né? Eu sei que a vida sexual é uma outra coisa, mas faz parte, né? Isso é importante falar, tá? Pessoas que viram os pais tendo relação sexual, pessoas que viram alguém se masturbando, pessoas que foram expostas a filme pornô, a essas coisas. Meu pai se masturbava, via filme pornô com a minha mãe. Então, isso trouxe traumas e coisas para a pessoa. Então, esse ambiente ao qual você foi criado, tá? Ou um abuso que você sofreu, isso vai trazer consequências. E também tem esses espíritos familiares que eles vão pulando de geração em geração até alguém para eles. E eu profetizo em nome do Senhor Jesus que você é essa pessoa que vai parar esse espírito maligno de agir na sua vida, na geração dos seus filhos e nas gerações futuras, em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguém tem que parar eles e vai ser você, em nome de Jesus. Lemassuia, erecanto e anda lemachou, calamachou. Então, assim, veja só, né, o que aconteceu com Israel. E dirão a seu respeito, tal mãe, tal filha, pois a sua mãe detestava o marido e os filhos, e você fez o mesmo. É exatamente como suas irmãs, que também desprezam marido e filhos. Livro de Ezequiel, capítulo 16, versículo 44 e 46. Então, lembra que Jesus estava lá expulsando demônios, tudo, e eles ficavam perseguindo Jesus, os fariseus e os escribas e fariseus ficavam ali, né, os fariseus ali, os doutores da lei, né, que sabiam tudo da lei, ficavam ali rejeitando Jesus. E aí Jesus falou para eles assim, olha, vocês vão fazer a mesma coisa que seus pais. Os seus pais derramaram o sangue dos profetas, sangue inocente, vocês também vão derramar. Vocês vão replicar o mesmo comportamento dos seus pais. Foi Jesus que disse. E olha aí, tá vendo? A mãe rejeita o marido e os filhos. E qual que é a probabilidade do filho rejeitar? Os filhos e o marido. A mesma probabilidade. Não é uma regra em total, entenda, tá? Nem todos são assim, mas isso pode acontecer. Geralmente você vê que uma mãe, quando ela passa pelo divórcio, ou o pai passa pelo divórcio, você vê que todas as filhas são divorciadas. Que aí os filhos tudo vão pro lado do divórcio. É muito comum, gente. E as pessoas acham isso ainda legal, acham bonito. Se você passou por isso, amados, é muito triste, mas já passou, né? Você passou por isso. Mas eu tô falando pra vocês, não é normal, tá? E também não é normal, tá bom? Nada disso acontecer. Então, replicar um comportamento. Então, pode ver, tem mãe que ela divorciou. Às vezes, quando alguém divorcia, a primeira coisa que eu pergunto, e eu sou sua mãe, divorciou? Sua mãe também não deu certo com seu pai?
a maioria das pessoas dizem para mim, minha mãe também não deu certo com meu pai. Então tem espíritos que vão agindo nessa passagem. Então nós temos que tomar cuidado para ver se a gente não está replicando isso. Porque isso também não significa só, nós vamos fazer a oração, mas geralmente vocês fazem a oração e vocês viram as costas e vão fazer outras coisas, gente. E vão continuar a vida de vocês, e não é assim. Vocês precisam fazer a oração e vocês precisam pegar e começar a disciplinar a vida de vocês para que vocês venham a ter libertação. Tem libertação que pode ser hoje, imediatamente. Tem libertação que é gradativa, né? Que ela vai ser progressiva, ela vai progredindo, né? E vai passando cada fase, né? De fase em fase, tá? Depende muito de pessoas. Tem pessoas que se libertam na hora, tem pessoas que não. E eu digo para vocês que vocês precisam disciplinar isso. Não é só oração, porque vocês vão parar de pecar? Não. Eu vou parar de pecar? Não. Nós continuamos pecando e abrindo porta para os demônios trabalharem. E se vocês fizerem essas orações, saírem daqui e pecar, meu Deus, eles voltam piores. A Bíblia diz, né? Que vendo a casa vazia, andando por lugares árduos, o que eles faziam? O que eles fizeram? Os demônios olharam para a casa vazia, que é o ser humano, né? E olhando que a casa estava vazia, ele falou, ó, a casa está varrida, voltarei para minha casa. E aí ele vai e leva mais 7, né? Espíritos, tornando os atos daquela pessoa piores do que os atos anteriores, tá? Então olha como que é sério isso. Então não faça nada disso. Se você vai continuar fornicando, prostituindo, se masturbando, fazendo coisa maldade, pagando e não comprando e não pagando, mentindo, tá? Gritando, maltratando as pessoas, não mexa com esses demônios porque eles vão piorar sim, tá? Então, se você quer liberdade, quer lutar e fala, não, eu quero uma vida com Deus e eu não abro mão dessa vida com Deus, então eu vou lutar. Então você vai ter que se disciplinar. Tem muitas coisas que é a sua carne que se disciplina. Igual a pessoa, eu não consigo orar, não consigo orar. Mata a carne. Se você ir lá e dobrar o joelho e falar, eu vou ficar aqui meia hora, você fica. Porque você manda na sua carne. Entendeu? Você manda na sua mente, você manda, entendeu? Em você. E acima de você está Deus Todo-Poderoso que te dá força para você resistir a tudo isso. Tá certo? Então, vamos tomar cuidado para ver se a gente não tá aí, né, se vingando das pessoas, tá bom? Então, a gente tem que entender isso, tá bom? Ó, porque esses espíritos tentam as pessoas, tá? Da mesma família, entendeu? Nas mesmas áreas e de acordo com os pecados cometidos pelas mesmas pessoas e pela mesma linhagem, antepassados, pais, filhos, entendeu? E aí o que acontece? As mesmas fraquezas, o inimigo fica olhando que a fraqueza de um é a fraqueza de outro, a fraqueza do pai é a fraqueza do filho, entendeu? As concupiscências da carne dos familiares são definidas, tá? Então assim, o que acontece, amado? Aquele cara que gosta de cigarro, aquela pessoa que gosta de cigarro, o diabo não vai tentar ela com água. O inimigo não vai tentar ela com Coca-Cola. Ele vai tentar ela com a droga, com álcool, com a prostituição, com o dinheiro. Pessoas que estão chegando muito a dinheiro, são muito apegadas a dinheiro, ela vai estar sempre caindo no dinheiro, tá? Então é isso que você tem que ficar atento. Outra coisa que eu quero te falar, tá? Questão de idolatria. Pecado de idolatria de gerações e gerações que vem, traz muita prostituição, promiscuidade e adultério, tá? E mexe muito na finança, porque tudo isso, promiscuidade, né? Essa podridão, esses pecados na área sexual, eles travam a vida financeira da pessoa completamente, porque ato sexual é sangue, sangue é um pacto, é uma aliança. E se você não faz essa aliança com Deus, você está fazendo ela com o diabo. Exatamente. Você transa com pessoas que não é para transar, sai com pessoas que não é para sair, né? Se prostitui, se masturba, dá dinheiro para prostituta, dá dinheiro, pega o dinheiro que era para você dar para seu filho, para sua esposa,
que era para dar para suas filhas, que era para cuidar da sua família, né? Ou para o seu esposo, né? Porque tem muitas mulheres que traem também e vão fazer coisa errada. Esse dinheiro você já levantou, já foi um pacto, já foi sangue, já levantou o altar. Como que eu quebro isso? Ah, fazendo a oração aqui comigo hoje, tá bom? E aí, conforme eu vou falando, você também vai repetindo e vai acrescentando alguma coisa no meio da oração que você quer acrescentar. E você vai pegar um caderno e uma caneta e você vai montar uma oração, tá bom? Baseado em tudo isso que eu estou te falando aqui, tá bom? Então, ele não vai tentar uma pessoa que é prostituto, né, ali com, com bebida, não vai. É claro que pode ser que pessoas tenham queda, que já tem muitos demônios trabalhando na vida da pessoa, que a pessoa cai com tudo. Ela cai na prostituição, ela tá na pornografia, ela cai com dinheiro, todo pecado ela cai. Por quê? Ela cai na mentira, né? Porque a Bíblia diz que um abismo chama o outro. Então, quanto mais demônios, mais eles trazem outros. E aí o estado vai ficando cada vez pior. Por isso que as pessoas nem sentem mais o Senhor. É muito pecado, né? Pecado, errar o alvo. Transgressões, errar sem saber. Iniquidade, permanecer no erro, tá? Eu vou trazer um vídeo mais a fundo do ensinamento dos três para vocês, mas com mais profundidade. Mas vocês já sabem que é isso, pecar sem saber. Eu pequei, errei o alvo. Não sabia que era errado. Transgressões, eu sabia que era errado, mas eu fiz. Iniquidade, eu permaneci pecando. Pede perdão para Deus e peca. Pede perdão para Deus e peca. Pede perdão para Deus e continua pecando. Né? Então, quem tá com muita coisa que não é só uma área, é porque já tem muitos demônios atuando na vida da pessoa. Ai, como que eu faço a libertação? Aí é você e Deus, você vai ter que fechar a porta, você vai ter que fugir da aparência do mal. A Bíblia diz que não tem tentação ao qual você não possa resistir, entendeu? É aqui que fala, deixa eu ver aqui. É muito forte. Tiago 1,14. Mas cada um é tentado quanto suporta, tá? Quanto suportar, atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aqui tá falando que a gente é aquilo que eu falei. Então, se eu gosto muito de doce, eu vou ser tentado no doce. Se eu gosto muito de prostituição, eu vou ser tentada na prostituição, tá bom? Agora, olha o que a palavra de Deus vai falar em 1 Coríntios 10, 13. Sobre a tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que você seja tentado, tá no plural. Vocês, somos nós. Sejamos tentados além do que suportamos, mas quando forem tentados, olha aqui, ele lhes providenciará um escape para que o passem, para que vocês superem, que vocês suportem, para que suportem, tá? Então, e se for tentado, ele é fiel e justo, né, olha aqui. Olha aqui, vamos de novo, tá? E ele, tá? Olha só. A gente não é tentado mais do que a gente possa suportar, a Bíblia diz. E ele é fiel e ele não permite que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Mas quando vocês forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que não caiam e para que não tropecem. Então significa que ele nos dá o escape para que não tropeçamos e ele nos dá força para nós não cair. Sim, então eu que estou errando. Eu que estou ficando sozinho com o namorado, com o noivo. Eu que estou... Porque como que você vai ficar um homem e uma mulher sozinho num apartamento? A gente também dá muito lugar pro diabo, né? Vamos ser sinceros.
Porque se a gente sabe que é perigoso, por que a gente vai ficar sozinho com a pessoa? Não, a partir de hoje eu vou fazer tudo certo e não vou andar sozinho com você. Porque se eu cair, Deus vai me cobrar. E vai me cobrar feio. E os demônios vão entrar. E eles vão ter poder e influência na minha vida. Eu não posso mais. Vocês estão entendendo? E isso entristece o Espírito Santo. Se eu sou tentado naquilo, por que eu vou dar carona para uma mulher? Por que eu vou pegar carona com um homem? Por que eu vou... entendeu? Eu vou lá fazer a obra no prostíbulo. Se você tem problema com prostituta, com mulheres, por que você vai fazer a obra no prostíbulo? Se você, mulher, tem problema com homem, por que você fica de conversa com homem? Se você não consegue conversar com um homem como se estivesse conversando com uma mulher, porque um líder espiritual é assim, tanto faz se é homem se é mulher. A gente tá tão assim, né, que a gente não tá com essa cabeça, porque a gente passou por isso, já vencemos essa parte da nossa vida. Não estamos mais nisso. Mas nós não estamos sujeitos a pecar? Estamos. E ainda assim estamos, porque a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Então nós temos que vigiar todo o tempo, tá bom? Mas eu digo a vocês que tem gente que tá demais, tá muito aflorado. Eu não consigo ficar sem homem, eu não consigo ficar sem mulher. Então você precisa orar e jejuar. Porque a sua carne, ela tá falando mais alto que o espírito. A Bíblia diz que a carne milita contra o espírito o tempo todo. Aquele que você alimentar mais é o que vai falar mais alto. Tá certo? Vamos continuar, né? Amém. Então vamos lá. Ninguém sendo tentado diga que Deus tentou, porque Deus não tenta ninguém. Deus prova para nos aprovar, tá bom? Então, mas cada um é tentado segundo a concupiscência da sua carne, tá? Carta de Tiago 1, 14, capítulo 1, versículo 14 e 15. Isso significa que já nascemos com certas tendências ao pecado, tá bom? Então, essas aí, elas podem ser definidas pela genética, como eu falei para vocês, pela genética, pelo ambiente ao qual nós somos criados, ou por os espíritos familiares que são pecados, que eles vão passando de geração a geração, ou é pecado, né, e maldição adquirida, né, que nós adquirimos, ou que veio de gerações passadas, ou porque eu pequei, porque eu também posso abrir brecha. Não joga tudo no passado não, tá bom? Porque nós temos responsabilidade, o homem dará conta de si, né? Cada um dará conta de si. Então nós iremos dar conta dos nossos pecados, tá? Porque tem gente que fala que é tudo culpa dos antepassados, que ele não tem culpa nenhuma. Então é complicado, né? Adão pecou e a punição do seu pecado foi a morte, tá bom? Então, o que acontece? Ele teve um filho, tá? Que foi homicida, né? Que matou o seu irmão. Caim matou Abel. E a Bíblia diz que Caim, Deus não rejeita o pecado de Caim, o sacrifício de Caim somente. Você entendeu que Deus não tem prazer só no sacrifício? Agora você vai entender. Deus rejeita o coração de Caim, porque Caim era mau. Deus rejeita Caim. E depois que Deus rejeita Caim, Deus rejeita o seu sacrifício, porque ele era uma pessoa mau, tá bom? Então a palavra de Deus diz que quem odeia outra pessoa, o seu irmão, e seja quem for, é considerado como assassino, tá bom? E assassino não entra no céu. Primeiro a João 3,15, tá bom? Então, o que acontece? Como ele não foi honesto com Deus e não tinha um coração voltado a Deus, né? O que ele fez? Ele pegou e a Bíblia diz que ele pertencia ao diabo, que ele era ruim, né? Que ele era maligno, e ele assassina o seu irmão porque as obras das mãos de Abel eram justas. E Abel era um homem justo e íntegro, um homem que Deus amava. Então, o que acontece? Ele pega e mata o seu irmão porque o seu irmão é bom. Quantos de nós somos assim na igreja, hein? Que queremos matar os nossos irmãos porque as obras deles são boas e as nossas não são. Não é melhor que a gente torne as nossas obras boas do que querer matar as pessoas? Isso também serve para o mundo espiritual, hein? Que às vezes a gente quer julgar, apontar, criticar e na verdade a pessoa está fazendo obras justas e nós não. Isso é muito forte, né? Então, o que acontece? Olha só, e disseram, nós somos filhos de Abraão, mas Jesus lhe respondeu,
Vocês não são filhos de Abraão, porque se vocês fossem filhos de Abraão, fariam as obras de Abraão, que eram justas e boas diante de mim. Mas porque vocês estão procurando tirar a minha vida, vocês estão fazendo a vontade do pai de vocês, que é o diabo. Porque podemos, olha só, olha aqui, ó, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vocês não estão dando ouvidos à minha palavra, Jesus disse, porque vos tende por pai o diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso pai, que é o diabo. Ele foi homicida desde o princípio, o assassino, e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele, tá bom? Então, olha que forte isso. Então, quantas das vezes Deus tenta falar conosco e nós não damos ouvido? Então, ele fala, vós sois filhos do diabo e creem mais nele do que em Deus. Eu que não quero ouvir isso, né, gente? Quem aqui quer ouvir isso? Mas quando a gente faz a vontade de Deus, nós somos filhos de Deus. Como que eu posso falar que eu sou filha de Deus se eu faço as vontades do diabo? Pode jorrar água doce e água amarga da mesma fonte? Não pode. Ou eu sou água doce, eu sou água amarga, tá bom? Não tem como servir a dois deuses, a dois senhores. A Bíblia diz, a um tu vais entristecer. Então, ou você serve a Deus ou você serve ao diabo. É a Bíblia que diz, não sou eu, tá bom? Existem pais espirituais e pais naturais. Nós temos a tendência de sempre estar fazendo a mesma coisa que os nossos pais espirituais, pastores, né? Os líderes espirituais fazem, tá bom? Ou os pais, o pai e mãe, vô, avó fazem. Nós temos essa tendência de replicar esses comportamentos voluntário ou involuntariamente. Lembra que eu estava falando da minha mãe, da roupa, né? E aí até o Espírito Santo me falou, até esqueci de falar isso para vocês. O Espírito Santo falou assim, tá bom, se você não gosta que a sua mãe pendura a roupa e você tá fazendo a mesma coisa, pendurando a roupa, o que você acha que sua mãe tem assim que você admira? Eu falei, minha mãe é maravilhosa, ela sempre, se ela puder tirar a roupa do corpo para dar para nós, ela faz isso. E uma coisa que minha mãe tem, que minha mãe sempre foi uma pessoa muito segura com o dinheiro, né? Ela sempre cuidou muito do dinheiro para não faltar as coisas para casa. Ela sempre honrou com as contas dela, sempre pagou as dívidas. Então ela é muito coerente com a questão do dinheiro, assim, de cuidar do dinheiro, né? De estar cuidando do nome para não sujar o nome, de estar cuidando para, se precisar, ter o dinheiro para fazer alguma coisa, né? Então essa administração da minha mãe com o dinheiro, eu acho que é uma coisa muito legal, né? Esse cuidado dela com o dinheiro, para que não venha passar alguma necessidade, algum apuros. Então, o Senhor falou assim, aquilo que você admira, então, e outra coisa, minha mãe também criou os filhos, passando dificuldade ou não, e tudo que a gente passou, né, que nós chegamos até a passar fome, o que aconteceu? Deus, onde minha mãe ia, ela levava a gente. Então, Deus foi muito bom conosco, porque minha mãe nunca largou seus filhos. Então, onde ia todo mundo. Se come um, come 10, come todo mundo no mesmo prato, tá? Então, os meus pais sempre foram assim. Meu pai já dorme no Senhor, descansa no Senhor, tá? Porque meu pai, né, era um servo de Deus. Então, o que acontece? Eu achei legal. Aí o Senhor falou assim, o Espírito Santo falou para mim, replique os comportamentos bons dos seus pais. Olha que legal, olha a chave. Potencialize esses comportamentos bons e amenize aquilo que for ruim, lute contra aquilo. Toda a raiz de iniquidade que vem dos pais e dos antepassados, que elas são muito fortes pra gente, tá? E por isso que eu preciso fazer um estudo só sobre isso, porque isso é muito forte, tá? Mas não é só isso. Temos as nossas culpas aí também, tá bom? Então vamos lá. O apóstolo Paulo disse, né? Sede meus imitadores como eu sou de Cristo, né? Então, dependendo de que foi seu pastor, o seu líder espiritual, das pessoas que puseram as mãos na sua cabeça, você também pode se inclinar a cometer os mesmos erros ou acertos, né, claro, e atos daquela pessoa. Eu já tive muitos testemunhos aqui de pessoas que colocaram a mão na cabeça e foram bloqueadas espiritualmente. Pessoas que colocaram a mão na cabeça e começaram a ter o desejo sexual
homossexual como aquela pessoa tinha. Olha, alguém orou por mim e eu passei a ter desejo homossexual. Então, se alguém contaminado põe a mão na sua cabeça, ele está inclinado a passar as mesmas coisas para você. Entendeu? É todo mundo? Não. Outra coisa, quando a gente ora para impartir dom, impartir alguma coisa com a pessoa, nós colocamos a mão e oramos aqui, né? E assim, quando a gente vai pôr a mão na cabeça para impartir, a gente evita pôr a mão na cabeça. Mas se eu for pôr a mão na cabeça para impartir com alguém, amados, a primeira coisa que eu oro, o que for ruim da minha carne fica comigo. O que for bom vai para a pessoa. Eu tenho essa consciência. Se todos os líderes tivessem, né? E eu sei também que a minha vida, onde está escondida, né? Em Deus. E sei que a minha vida não tá eu não tô com essas coisas. Mas e se a pessoa tá em ato ali de homossexualismo, de outro pecado? De outros pecados. A pessoa tá com pecado. Passa pra pessoa. E se aquela pessoa tá possesso, oprimido? Isso pode acontecer, passa para a pessoa, tá? O Senhor desceu na nuvem, ele falou, e ele tirou o espírito que estava sobre Moisés e o pôs sobre 70 autoridades. Números 11, 25. Então, você viu que foi impartido, o espírito que estava sobre Moisés foi impartido com as pessoas que estavam ali, né? Para que eles pudessem ajudar Moisés, porque a carga estava muito pesada, tá? E ali dividiram, tá bom? Então, a impartição é bíblica. Elias impartiu com Eliseu, né? Moisés impartiu com 70 e impartiu também com Josué, tá? Então, cada um ali impartiu com outros, tá bom? Então, vamos lá. Olha só. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, da terceira até a quarta geração daqueles que me aborrecem. Êxodo 25. A Bíblia também alerta que sobre as consequências espirituais que podem se estender por gerações. Embora você não morra por ela ou possa morrer, se tiver espírito de aborto e morte na família, o espírito da morte vai ficar perseguindo a mãe e os filhos, tá bom? Então, isso precisa ser desligado, tá bom? Então, isso pode trazer consequências, pode sofrer consequências sobre decisões e sobre os pecados. Mais uma vez salvo em Jesus Cristo, esses ciclos podem se romper, tá bom? E precisam ser removidos imediatamente de nossa vida e da nossa genética, tá bom? E da nossa espiritualidade, entendeu? Então, nós sofremos as consequências dos nossos pais se andarmos no mesmo pecado. E não é difícil andar no mesmo pecado, tá? Então, vamos entender aqui como isso é fácil, tá? Como eu já falei para vocês aqui, acho que na aula passada, os pais eram bruxos e os filhos ali na obra de Deus. E os pais são feiticeiros, fazendo feitiçaria, tá? E os filhos servindo a Deus. Aí o diabo tenta tirar os filhos para levar lá para a feitiçaria e não consegue. Aí o diabo fala, mas eu vou matar ele dentro da igreja. Eu vou fazer ele pecar mesmo ele estando dentro da igreja. Aí o que ele faz? Ele faz esses filhos se rebelarem contra as autoridades. Aí esses filhos vão lá, brigam com a liderança, brigam com o pastor, brigam com a liderança do grupo de louvor, briga com a liderança do grupo de jovens, desonra pai e mãe. Briga com o esposo, briga com o chefe no trabalho. Aí a Bíblia diz que a rebeldia, tá? Aí desobedece a Deus também. Esses jovens passam a desobedecer a Deus e passam a não obedecer mais a Deus. Aí a Bíblia vai dizer que a rebelião, a rebeldia é pior do que o pecado de feitiçaria dos pais. Então os filhos estão dentro da igreja e porque estão brigando com os pastores, porque estão desonrando pessoas, desonrando lideranças, o pecado deles é pior que os pais que estão na feitiçaria. E estão matando bicho e derramando sangue. Sim. O diabo conseguiu ou não conseguiu fazer os filhos, mesmo estando dentro da igreja, cometer o mesmo pecado dos pais? Conseguiu. E aí? O que você me fala?
Não precisou tirar dentro da igreja. É só o pensamento de vocês que acham que ele quer tirar vocês da igreja. Nem sempre. Quer fazer a pessoa tropeçar estando lá mesmo, entendeu? Então, o pecado pode abrir portas espirituais, né? Pode abrir legalidades para maldições, né? Afetarem gerações, né? E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicava sobre a terra e que todos os pensamentos do homem e do seu coração eram continuamente maus. Gênesis 6:5, tá? Então, quem faz as pessoas tropeçarem são seus ídolos. Fala sobre a idolatria, tá? Jeremias 6:8. Gente, pecado de idolatria traz muita coisa para a vida da gente. Muita promiscuidade, adultério e outras coisas. Precisa ser desligado, tá? E aí eu vou dar uma chave para vocês. Nós vamos fazer as orações de desligamento. Mas se os seus pais, tá bom? Estão vivos, você vai precisar fazer essa oração uma vez por semana. Porque se os seus pais estiverem vivos e ainda pecando na idolatria, você vai precisar fazer essa oração uma vez por semana. Se os pais estão vivos, aceitaram Jesus e não cometem mais os mesmos erros, tudo bem, tá? Mas se eles estão vivos e continuam na prática da idolatria, você vai precisar fazer pelo menos uma vez por semana, tá? Vamos lá. O caminho do Senhor é um caminho reto, Provérbios 4:18. Entendeu? Então, o que acontece? O caminho do Senhor, tá falando aqui na palavra do Senhor, que ele é um caminho reto, é um caminho de retidão. É esse caminho aqui, olha que lindo. É um caminho reto, ó. É um caminho lindo. Aí, o que o inimigo faz? Ele vai colocar atalhos para você sair e pegar atalho. A gente não quer mais passar pela prova, passar pelo deserto e pela escola de Deus. A gente quer pular etapas. E quando você passa em atalhos, você pula etapas. E pulando etapas, você corre o risco de cair aí, tá bom? Desviar e cair no caminho da morte, tá? E da destruição aí. Um caminho que leva à destruição, porque você vai estar desobediente, tá bom? Então, o que acontece? Não corte caminho, fique no caminho onde o Senhor te deixou. Toda vez que você sai do caminho, que você vai fazer alguma coisa, que você sai da igreja sem Deus falar, que você toma uma direção sem Deus falar, que você faz alguma coisa, você tá num lugar que Deus já mandou você sair, você continua lá. Você faz alguma coisa, você pega atalho, entendeu? Faz alguma coisa sem ter ali o aval de Deus, você tá pegando atalho porque você quer resolver aquilo muito rápido. E aí corre o risco de você ter que voltar pro caminho de novo, pro final da fila. É muito perigoso, tá? Então você tem que tomar cuidado para ficar no caminho de Deus. E nós temos que ter cuidado com esse negócio dos ídolos, porque você pode idolatrar dinheiro, você pode idolatrar objetos, pessoas, você pode idolatrar imagens. Tem crente que ainda lê signo, tem crente que ainda acredita em coisa que não quer, pode passar por baixo da escada, que se vê um gato preto é do diabo. Então Deus fez tudo errado. Deus fez o gato preto e é do diabo. A galinha preta é do diabo. Não, gente, pelo amor de Deus, né? O sangue de Jesus tem poder. Deus fez tudo e tudo que ele criou foi bom. A Bíblia diz que tudo que ele fez é bom. Tudo que ele criou é bom. Não tem nada de mal. Tudo que ele fez é bom, tá? É o mal que usa as coisas de Deus. O arco-íris é dos homossexuais. Não. O arco-íris é sinal de uma aliança que Deus fez com o homem depois do dilúvio. É o diabo que distorce as coisas de Deus. Pelo amor de Deus. E para de idolatrar marido, para de idolatrar filhos, para de idolatrar as coisas, porque você pode ficar sem elas. Entendeu? Você está arriscando a vida das pessoas porque você fica idolatrando. Não faça isso, é pecado. Para de idolatrar pastor, apóstolo, líder. Para de idolatrar pessoas porque é pecado. Amém? Então vamos lá. Tá? Esse problema de idolatria é complicado porque esses espíritos familiares fazem as pessoas, entendeu? Tropeçarem e irem por outros caminhos, tá bom? Mas mediante o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, nós podemos parar esse ciclo que nós viemos
dando volta nesses ciclos na nossa vida e não conseguimos romper. E podemos sair dos cativeiros espirituais com a ajuda do Senhor, tá bom, Jesus, tá bom? Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas já foram passadas, e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Tá, eu já sei que a pessoa que tá aqui, que ela vai chegar aqui agora e vai ouvir isso aqui, ela vai chegar aqui e ele tá falando para mim: "Ah, eu não vou perdoar meu pai, eu não vou perdoar minha mãe, eu não vou perdoar meu ex-marido, eu não vou perdoar meu marido, eu não vou perdoar minha amiga, eu não vou perdoar essas pessoas". E o Senhor tá mandando eu falar para uma pessoa aqui. Agora é um recado de Deus para alguém que o Senhor fala que não tem outro caminho, tá bom? Que você vai ter que perdoar. Eu parei tudo aqui para receber esse recado do Senhor. O Senhor falou para mim que vai entrar uma pessoa aqui e quando chegar nesse momento aqui da aula, essa pessoa vai falar que não vai perdoar. E eu não tô falando de perdão mais aqui, mas foi uma palavra de conhecimento que eu recebi do Senhor. E ele falou que quando você chegar aqui, você vai falar: "Ah, eu não vou perdoar ninguém". O Senhor falou assim que não tem como, tá? Você seguir, se você não perdoar, você vai ter que perdoar. Tá bom? Para que ele comece a trabalhar na sua vida. É um recado de Deus, né? Amém? E quem é essa pessoa? É ela e Deus, né? Deus sabe. Então vamos lá. Entradas de corrupção que podem estar corrompendo a sua vida, tá bom? Trazendo corrupção para sua vida. Palavra de maldição, tá bom? Vinda de líderes contra a sua vida, de todo tipo de autoridade que passou pela sua vida, tá bom? Alguém que te criou, de pai, de mãe, tá? No trabalho, na igreja, tá bom? Ou do esposo, tá? E sexo fora do casamento, ainda mais com pessoas desconhecidas e pessoas promíscuas. Outra coisa que pode estar aí, né, te prejudicando a sua vida: abortos e vícios, tá? Vício você já sabe, você deu dinheiro para droga, deu dinheiro para cigarro, para bebida, já dinheiro é sangue, já levantou o altar. Aborto nem se fala. O sangue da criança, essa criança foi para a mão de Moloque e precisa dar um nome para essa criança e tirar ela da mão de Moloque, tá bom? A Baal é Moloque, tá? Sabe aquele boi? Então, é ele é Moloque, tá? Então, padrinhos de casamento ou de batismo, quando você estava lá na igreja católica, né? Promíscuos ou feiticeiros ou idólatras. Consagração de entidades quando você nasceu ou em algum momento da sua vida, ou a ídolos. Se você já está vendo essas coisas na sua vida, você precisa cancelar isso em nome de Jesus, tá? Ódio e rancor, que equivalem ao pecado do homicídio, foi o que foi falado aqui. Caim matou o seu irmão. Aquele que odeia o seu irmão é homicida, é assassino. A Bíblia é quem diz, não sou eu, tá bom? Outra coisa, falta de perdão. Falta de perdão é equivalente a um assassino, homicida. Quem não perdoa é assassino, carrega sangue na mão e é homicida. É a palavra quem diz, não sou eu. Rebelião e idolatria. Aí eu já falei todas as maldades que vêm junto com a idolatria. E a rebeldia? Já falei que é pior do que os feiticeiros. Ingratidão. Não tem coisa pior do que uma pessoa ingrata, que nada ela agradece. Ela não agradece comida, ela não agradece pela vida, ela não agradece por nada que Deus fez para ela. Tudo tá mal, ela não sabe agradecer nada, tá? Ser fiel no pouco, que no muito eu te colocarei. E desonra. Desonra a pessoa que não honra ninguém que fez nada por ela, tá? Ninguém que ajudou ela, nada, entendeu? Ela honra. É um problema, tá bom? Vamos fazer aqui uma oração que eu tô sentindo? Você vai fechar seu olho e eu vou ficar aqui de olho aberto, que eu vou ministrar sobre a sua vida do jeito que o Senhor tá me falando, tá? Vamos lá. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai. Nós aqui, neste momento, te pedimos perdão por todos os nossos pecados, Pai. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados dos nossos antepassados, das gerações passadas, Pai. Todo, Senhor, maldição, toda hereditariedade, todo espírito geracional, toda herança hereditária,
de área paterna e materna, da primeira até a 14ª geração. Eu renuncio da minha vida em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda palavra de maldição que foi liberada contra a minha vida, lançada contra a minha vida, de autoridades, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, a tua palavra diz que a maldição sem causa, ela não encontra repouso, ela não tem valia. Senhor, quando Balaque e Balaão tentaram amaldiçoar o povo de Deus, o Senhor não permitiu, porque o Senhor olhou para o povo e viu, Senhor, que o povo estava com a vida no altar. Mas se houver alguma brecha na minha vida, Pai, e essa maldição pegou na minha vida, Pai, que ela seja quebrada agora em nome de Jesus Cristo. Toda maldição, toda palavra que foi lançada por pessoas que nos criaram, por pessoas que eram para ser autoridade, cuidar de nós, na igreja, não importa, na família, na parentela, em qualquer área da nossa vida, no trabalho. Toda palavra de maldição agora nós rejeitamos e bloqueamos da nossa vida. Toda oração contrária, toda oração de feiticeiro, que são as pessoas que se dizem crente, mas ficam orando contrário contra a nossa vida. Todo espírito de inveja, nós bloqueamos agora em nome de Jesus Cristo. Senhor, meu Deus, se houve sexo fora do casamento, traição, adultério, Pai, agora, Pai, nós, Senhor, renunciamos toda ligação de laço de corpo, alma e espírito, Pai, que seja quebrado, que seja cortado pelos anjos, todo laço de corpo, alma e espírito, Pai, e que todo fragmento de alma dessas pessoas que tiverem em nós, volte para essa pessoa em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo fragmento nosso de alma que estiver nessas pessoas, que volte para nós em nome do Senhor Jesus Cristo, nos fazendo completos. Tudo que foi maligno, que foi mal, que veio para nós, que foi transferido para nós através dos atos, relações sexuais, fora do casamento, ou de pecado, ou com pessoas promíscuas, agora que saiam de nós em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nos liberte por completo, purifica o nosso sangue, Jesus, com o teu sangue, coloca uma gota do seu sangue no nosso sangue. Espírito Santo, passa o teu fogo e purifica o meu corpo, todos os compartimentos sexuais e todos os meus compartimentos do corpo sejam purificados e lavados em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós agora confessamos os padrinhos de casamento ou de batismo que nós tivemos, promíscuos, feiticeiros ou adúlteros, Pai, que foram rebeldes, Pai, que estavam em pecado e levantaram as mãos para ser nossas testemunhas no dia do nosso casamento. Nós renunciamos tudo que foi transferido para nós no dia do casamento, em nome do Senhor Jesus, através dessa aliança, que seja cortada e quebrada, essa aliança de corpo, alma e espírito. Nós rejeitamos ela em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda consagração à entidade, quando nós nascemos ou em algum momento da nossa vida, seja consagração de sangue, seja pacto de sangue, seja consagração, Senhor, a ídolos, Pai. Nós agora rejeitamos em nome do Senhor Jesus da nossa vida. Nós nos desligamos dessas entidades, nós nos desligamos desses ídolos em nome do Senhor Jesus. Agora eu desligo a minha vida em nome de Jesus. Todo espírito de ódio, rancor, que equivale ao pecado. Pai, eu não quero ser um assassino e um homicida, Pai. E nem ser pior que um feiticeiro rebelde que não ouve a tua voz e não te obedece. Que ouve a voz da liderança e não obedece, Pai. Nós não queremos. Então, Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, eu rejeito da minha vida todo ódio, rancor. E eu perdoo, Pai. Porque o Senhor está falando que quem não perdoa é homicida, é assassino, Pai. Toda pessoa rancorosa, Pai. Toda pessoa com ódio, com raiva, com ira, Pai, é considerada assassino na Bíblia. E eu não quero ter sangue de nas minhas mãos, sangue de pessoas nas minhas mãos. Então, eu libero perdão a todas as pessoas que fizeram qualquer tipo de mal para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu me perdoo em nome do Senhor Jesus. Eu peço perdão a todas as pessoas que eu também cometi esses pecados na vida delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, toda rebeldia, rebelião ou idolatria, se nós cometemos esse pecado, nós te pedimos perdão e rejeitamos todos esses espíritos geracionais ou por causa de nossos pecados, Senhor, de tudo que adoramos, pessoas, objeto, dinheiro, em nome do Senhor Jesus Cristo. A tua palavra diz
que o dinheiro ele não é mal, mas o amor por dinheiro ele é. Nós rejeitamos toda idolatria, todo ídolo na nossa vida, que os anjos do Senhor passem quebrando todo altar, recolhendo todo o sangue derramado e tire a marca desses sangues na nossa vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Toda ingratidão, Pai, nos perdoa porque nós somos ingratos, porque não te agradecemos todos os dias pelo que comer, calçar e que vestir, Pai. E todas as vezes que nós desonramos as pessoas, nós sabemos que a unção que a gente honra, a gente recebe de volta. A unção que a gente desonra, a gente perde, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos ajude a honrar essas pessoas. Se agimos com desonras, nós pedimos perdão em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E que todas as pessoas que nós cometemos erros e magoamos, que elas possam nos perdoar em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu também te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, ó Deus. Senhor, toda pessoa, Senhor, que fez aqui, Senhor, que abortou, Pai, que ela venha orar comigo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu me arrependo, Senhor, de ter abortado. Eu me arrependo de ter rejeitado o meu filho. Eu me arrependo, Senhor, meu Deus, de ter desejado que meu filho fosse menina e era menino. Eu queria que fosse menino e era menina. E por causa disso, hoje o meu filho ou minha filha é homossexual. Eu peço perdão agora. Se você é pai, você vai pedir perdão por você ter desejado e rejeitado o seu filho e rejeitado o sexo do seu filho, tá? Se você é filho, você vai rejeitar o ato dos seus pais de terem, de desejar que você fosse menino. Vou fazer as duas orações, você vai entender. Primeiro, como pai. Como pai, me perdoa por ter rejeitado meu filho. Me perdoa por ter rejeitado o sexo do meu filho e ter comprometido e contaminado a genética do meu filho. Eu declaro que a genética do meu filho seja agora passada no sangue do Cordeiro e purificada em nome de Jesus. Me perdoa por ter rejeitado meu filho, que os frutos são presentes, os filhos são frutos, o fruto do vosso galardão, e os frutos são herança do Senhor. Me perdoa, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Libera a minha vida e os meus filhos, Pai, desse pecado. Agora eu como filha, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rejeito tudo que meu pai e minha mãe quiseram, que desejaram. Se meu pai e minha mãe desejaram que eu fosse homem, meu pai passou a vida inteira desejando que nós fôssemos todos nascermos homens. Mas agora eu rejeito isso na minha vida agora, esse espírito de homossexualismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Todo o desejo do meu pai que nós fôssemos homens, agora seja rejeitado em nome do Senhor Jesus, da nossa genética e da nossa vida, em nome do Senhor Jesus, e que nós sejamos purificados em nome do Senhor Jesus Cristo, que a nossa genética seja purificada. Eu rejeito esse pensamento e esse desejo dos meus pais, que eu fosse menina ou que eu fosse menino. Eles rejeitaram o meu sexo, Senhor, já dentro da barriga. Outra coisa, Pai, eu rejeito também toda rejeição quando os meus pais não me quiseram e não desejassem que eu viesse ao mundo. Eu rejeito esses espíritos de rejeição em nome do Senhor Jesus Cristo. E agora, Senhor, eu confesso que eu matei uma vida, que eu tirei uma vida, que eu financiei aborto, que eu apoiei pauta de aborto, votei em pessoas que apoiam a pauta de aborto. O sangue inocente está nas minhas mãos. Eu dei dinheiro para aborto, eu comprei pílula para aborto, eu comprei pílula do dia seguinte, eu coloquei DIU, eu influenciei pessoas a comprar pílula e DIU, eu influenciei pessoas a abortar, eu ajudei pessoas a abortar, eu apoiei, eu fui, eu levei, eu trouxe, eu me envolvi com pessoas com a prática de aborto, Pai, ou eu abortei. E agora eu peço que me perdoe, em nome de Jesus Cristo, por todos os assassinatos que eu cometi. Purifique e limpa a minha vida, limpa o meu útero, limpa, Senhor, o meu ventre de todo o sangue derramado inocente. Senhor, me perdoe em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor. Recolhe todo o sangue que foi derramado, Senhor, e foi entregue para Moloque. Que o Senhor Jesus, Senhor,
que o anjo do Senhor pegue essa criança chamada, Senhor, ali de Pedro ou de Paulo, ou ali, Pai, de Esther, como diz na Bíblia, ou Maria, Senhor, e que essas crianças sejam tiradas agora da mão de Moloque, em nome do Senhor Jesus Cristo, e seja entregue nas mãos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo entregue essa criança, esse filho, essa filha, na mão de Deus Pai, para que essa criança possa estar com Deus na glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Pai, recolhe todo o sangue, que todo altar que foi levantado, os anjos quebrem agora, em nome de Yeshua HaMashiach, e que o valente seja amarrado agora, em nome do Senhor Jesus Cristo. E eu libero os anjos agora para que amarre esse principado, em nome de Jesus Cristo, o principado de Moloque e todos os seus agentes, em nome do Senhor Jesus, seja manietado, seja agora amarrado nesse principado, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que agora, Senhor, o Senhor tire da minha vida, dos meus familiares, parentela, descendência, gerações futuras, da minha saúde, da saúde deles, todo o espírito da morte, espírito de acidentes frequentes, espíritos de morte prematura, espírito de derramamento de sangue, de violência, espíritos de violência, de guerra, de ira, de contenda, de briga, que saia em nome de Jesus Cristo, que os anjos do Senhor recolham esses espíritos e levem eles para o abismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, apaga a marca do sangue derramado inocente dos assassinatos de nossas mãos, apaga da nossa vida, apaga das gerações futuras, famílias, sobrinhos, parentela, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nos livra, Pai, agora. Nós estamos arrependidos e pedimos perdão pelo pecado, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, são muitas coisas, né? Olha só, como identificar as legalidades abertas, tá? Que nos levam para cativeiro, tá? Ora, para quebrar os cativeiros geracionais, é crucial identificar as portas de entrada pelas quais elas ganham acesso em nossas vidas, tá? Alguma das mais comuns inclui pecado e rebelião, tá? Número 1, pecado e rebelião. O pecado não confessado e não arrependido abre portas espirituais para a influência demoníaca, como diz em Romanos 6,16. Não sabeis que aquele a quem vós ofereceis como servos para obediência, desse mesmo a quem obedeceis, sois servos, seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, segundo, aliança e pecados impuros, alianças erradas e pecados impuros, alianças feitas com pessoas, amizades, sociedades, casamentos, entidades espirituais, pessoas erradas, tá? União errada, podem trazer maldição. Isso inclui casamentos com não crentes, julgo desigual, e você sabendo que era, participação em rituais ocultistas, juramentos feitos a organizações secretas, traumas e feridas emocionais. Experiências traumáticas não resolvidas podem se tornar pontos de entrada para espíritos opressores. O perdão é a cura emocional o perdão e a cura emocional, tá bom? São essenciais para fechar essas portas. É como eu te falei, e quando você fecha essas portas, você não pode ficar abrindo mais elas e voltando para os mesmos cativeiros em nome de Jesus Cristo, porque o diabo vai sair, mas ele vai querer voltar, tá? O inimigo que influenciava a sua vida, ele vai tentar voltar para influenciar, tá bom? Então vamos lá, heranças espirituais negativas, objetos, olha bem na sua casa o que você tem de roupa, objeto, tem muita gente que tem olho grego em casa. Eu vejo as pessoas com trevo, brinco de trevo, muitas coisas, gente. Toma cuidado, vê bem o que você tem em casa, presentes que você ganhou, propriedades, ou até mesmo, né, nomes herdados dos antepassados. Eu tenho o nome da minha avó, do meu pai,
eu tenho o nome de não sei quem, entendeu? Então desliga isso agora em nome de Jesus, tá bom? Então, se essa pessoa é envolvida em práticas pecaminosas, podem carregar cargas espirituais negativas. O que você pode fazer? Você pode falar, olha, Pai, agora, em nome de Jesus Cristo, se a minha família, a minha mãe, deu o meu nome ou me ofereceu algum ídolo ou entidade quando eu era criança ou na fase adulta, ou eu fiz aliança consciente ou inconscientemente, eu desligo essa aliança agora, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro que a minha aliança agora é somente com o Senhor Jesus Cristo. Peço perdão pelo meu pecado, Senhor. E agora, eu agora declaro que eu estou livre porque Jesus já me perdoou. E agora eu expulso todos os espíritos que entraram por causa dessas portas de legalidade que eu abri. Saiam agora e eu proíbo vocês de voltarem e agirem na minha vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vamos lá. Gente, o poder da identidade em Cristo. A chave para quebrar cativeiros geracionais está em compreender e abraçar a nossa verdadeira identidade em Cristo Jesus, tá? Nós somos novas criaturas e temos que ter mente renovada de Cristo, como Paulo disse. Então, atitude diferente, mente renovada, atitude diferente. Muda sua mente e seu pensamento para mudar as suas atitudes também, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que tenhamos autoridade sobre todas as forças das trevas, tá? Então, você precisa estar em Cristo para entender a sua identidade, para você ter autoridade. E para isso, você não pode estar no pecado, tá bom? 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo, tá bom? Essa é a nossa identidade em Cristo Jesus, tá bom? Olha só o que fala. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e sobre todo o poder inimigo, e nada vos fará dano algum. Se ele está falando que ele deu toda a autoridade e nada nos fará dano algum, Lucas 10:19. Por que você está com medo do diabo? Você tem que ter medo de pecar, do pecado, e não do diabo. Porque se você não estiver em pecado, as brechas estão fechadas na sua vida, tá bom? A libertação do passado. Para a liberdade, foi para isso que Cristo nos libertou, tá bom? Então, permanecer, pois, firmes e não vos se sujeitais, tá bom? De novo, a jugo de escravidão. Gálatas 5:1. Se Jesus te libertou na cruz do Calvário e você tomou posse do sacrifício da cruz do Calvário, por que você quer voltar, como diz aqui, e se sujeitar ao novo jugo de escravidão, como está escrito em Gálatas 5:1? Não volte para onde Jesus te tirou, tá certo? Então vamos lá. Poder para vencer. Vós, filhinhos, sois de Deus e tendes vencido tudo que é falso na vida, os falsos profetas, os falsos líderes, os falsos ídolos, tá bom? As falsas pessoas, as falsas coisas, as mentiras do diabo, tá? Porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. 1 João 4:4, tá bom? Então, estratégicas práticas para quebrar cativeiro. Primeiro, nós precisamos nos arrepender e confessar os nossos pecados e dos nossos antepassados, é o que nós estamos fazendo. O primeiro passo para a libertação é arrependimento. Se não tem arrependimento, não adianta. Ah, você só vai fazer oração porque a sua vida financeira tá ruim? Então nem faça. Porque se for só por causa de dinheiro, você não tem arrependimento porque você não consegue ouvir a voz de Deus, porque você não consegue se aproximar de Deus, porque você não consegue ter a vida espiritual destravada? É isso que você tem que querer, estar perto de Deus. E ter arrependimento que tudo que você fez foi nojento, foi sujo, foi assassinato, foi pior que feiticeiro, foi rebelde, foi ruim, foi mal. E agora eu quero ser uma pessoa limpa e pura para ajudar outras pessoas e para também deixar o coração do Espírito Santo feliz e cada dia poder estar mais perto de Cristo, tá bom? Até o dia que a gente for recolhido daqui e for morar no céu. Tem que ser o nosso caminho, tem que ser limpo, reto, santo e claro, até ser dia perfeito, tá bom? Então, o arrependimento ele precisa ser genuíno.
confesse seus pecados e os dos seus antepassados diante de Deus. 1 João 1,9 promete: se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar da nossa injustiça. Renúncia e quebra de aliança. Renuncie, olha aqui, renuncie verbalmente, falando em voz audível, a todas as alianças, pactos e influências negativas herdadas, tá bom? Ou que você praticou. E declare em voz alta, em nome do Senhor Jesus. Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, ore agora. Eu renuncio e quebro toda aliança impura, errada, que não foi do teu agrado, Senhor Jesus, feita por mim ou pelos meus antepassados. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu rejeito agora toda herança, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos lá. Perdão e cura em Jesus Cristo. Perdoe aqueles que o feriram. Tudo vai falar de perdão. Enfermidade vai falar de perdão. Cura vai falar de perdão. Finanças vai falar de perdão. Se você tem uma oferta e você está magoado com alguém, deixa a oferta do lado do altar, vai lá consertar com a pessoa. Depois você volta e oferta, porque senão Deus não vai receber sua oferta. Tudo tem a ver com perdão. Se você não perdoa, você está acumulando pecado e as suas orações não estão subindo e você também não vai ser perdoado por Deus. Então todo dia você erra, você vai ter que receber perdão de Deus. Como você vai até Deus se você não perdoa as pessoas? Tudo tem a ver com perdão, amados. Tem muitas coisas, tá bom? Então perdoa aqueles que o feriram, incluindo seus antepassados. Eu perdoo os meus antepassados em nome do Senhor Jesus Cristo. Busque cura para os traumas emocionais através do aconselhamento e oração. É o que nós estamos fazendo aqui, curando os nossos traumas através de aconselhamentos e orações. Declaração da palavra de Deus. Isso eu tenho ensinado para vocês. Vocês viram aqui as minhas aulas, o que tem de versículo bíblico aqui, não é brincadeira. E eu tenho explicado tudo, explicadinho por vocês. Não é ler 10 versículos por dia e não entender nada. É você ler pouco, mas você entender o que você está lendo, o que significa, tá bom? Então, vamos lá. Você usa as escrituras como espada espiritual para combater as mentiras do diabo e quebrar as cadeias. Não se esqueça que Jesus venceu o diabo no deserto através da palavra. Mas o diabo também veio, usar a palavra contra Jesus. Fique bem claro que ele vai usar a palavra contra você. Declare versículos como Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição e da lei, fazendo-se maldito por nós no nosso lugar. Lembre-se, a vitória já foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Você tem autoridade para resistir ao inimigo. A liberdade deve ser mantida através de uma vida de santidade e intimidade com Deus, tá bom? Que a palavra de João 8,36 ecoe em seu coração. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livre. Caminhe nessa liberdade, tá bom? Quebrando os ciclos repetitivos, tá bom? E destruindo toda palavra maligna, ao contrário, em nome de Jesus Cristo, bloqueando toda oração contrária e toda palavra contrária. Não receba em nome de Jesus. Quando alguém vir, você não recebe em nome de Jesus. Estabeleça, através dos versículos bíblicos, um novo legado de bênção de gerações a gerações, na sua geração e na geração futura, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Amém? Vamos lá, você fecha o seu olho e repita a oração comigo, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Pai, em nome de Jesus Cristo, nós rendemos honra, glória, louvor, adoração, Senhor, somente a Ti, Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te agradecemos por o Senhor ter cuidado de nós, Pai, por nos dar livramento, Senhor, e muitas das vezes nós nem sabemos que estamos, Senhor, recebendo livramento, pelo Senhor ter cuidado de nós, da nossa casa e dos nossos, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, por tudo que o Senhor fez, faz e fará em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.
Cuida de cada um de nós, Pai. Cuida do nosso lar, da nossa casa, do nosso casamento, filhos, família e parentela, em nome do Senhor Jesus, Pai. Não permita que nada, Pai, venha nos afastar da Tua presença, Pai. E, Pai, impeça, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, todo o mal, Senhor, lançado através de palavras de maldição, através de presentes, através de objetos, através de portais, terem acesso à nossa vida e à nossa família, e à nossa mente, o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor Jesus Cristo, Pai, venha reinar sobre nós e que seja feita a Tua vontade e não a nossa. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, sonda o nosso coração e vê se há algum caminho mau em nós, Pai. E, Senhor, desentorta as veredas tortuosas, corrige as veredas tortuosas, Pai. E se há algo que não glorifica o Teu nome, se há algo que é mal em nós, retire em nome de Jesus Cristo, Pai. Abra, Senhor, os nossos olhos espirituais e tire todas as escamas dos nossos olhos em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Que seja feita a Sua vontade e não a nossa. Perdoa os nossos pecados, transgressões e iniquidades, Pai. Espírito Santo de Deus, que a Tua presença venha ser palpável na minha casa, na minha vida, no meu lar e sobre os meus, em nome do Senhor Jesus, Pai. Que possamos, meu Deus, acessar o sacrifício, Senhor, o Teu favor, o Teu perdão, a Tua bondade, amor, favor e benevolência, mediante ao sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, nós sabemos que não é por força nem por violência, mas é pela vontade do Teu Espírito, Pai, que os nossos servirão ao Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Tira todos os obstáculos, Pai, tudo que vem nos atrapalhar, nos impedir do nosso caminho, Pai. Tudo que vem nos impedir de receber as bênçãos preparadas para o Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênção que há nas regiões celestiais, em nome do Senhor Jesus Cristo. Espírito Santo, revela-nos o que está de errado na nossa vida e quais são as brechas e as portas e as legalidades que ainda estão abertas na nossa vida e no meio da nossa família que temos que fechar em nome do Senhor Jesus. Nos dá força, nos toma pela Sua mão, Senhor, poderosa e potente, assim como o Pai segura na mão do Filho. Nos dá força, nos ajuda, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. E se há algo errado na nossa vida, iniquidade, maldição, Senhor, ou por causa dos nossos pecados, Pai, nos ajuda, Senhor, meu Deus, revela a nós, Pai, em nome do Senhor Jesus, para que possamos desligar todos os dias da nossa vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Esse é um compromisso e uma aliança que nós assumimos com o Senhor de todos os dias, Pai, e estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, para que possamos apagar toda iniquidade e todo o pecado da nossa vida, toda maldição e toda herança. Em nome do Senhor Jesus, nos firma no Teu caminho, que o Teu caminho é um caminho de retidão e um caminho de vida, Pai. Nos dá alicerce, Pai, força, Pai. Pai, e que nós podemos construir a nossa casa na rocha que é Jesus Cristo, Pai. Abençoa o nosso lar, a nossa casa, a nossa família, parentela, casamento, cônjuge, as nossas finanças, nossa vida espiritual, chamado, ministério, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te peço, Pai, nos liberta por completo essa tarde, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai. Nós liberamos perdão a todas as pessoas que nos magoaram. Nós pedimos perdão a todas as pessoas que nós magoamos e nós liberamos perdão a nós mesmos por tudo de errado que nós temos feito, Pai. Nós precisamos do Teu perdão. E nós precisamos, Senhor, que o Senhor quebre e retire de nossa vida todo o espírito de assassinato, de ódio, de ira, de mágoa, de falta de perdão, de rancor, de rebeldia, de feitiçaria, de maldição, de gerações passadas ou por causa dos nossos pecados. Apaga todos os nossos pecados, transgressões e iniquidades, Pai. E nos limpa, nos purifica o corpo, a alma e o espírito de todo esse mal em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo, intercede por nós e através de nossa vida, Pai, para que possamos, meu Deus, orar como convém, porque não sabemos pedir como convém, nem sabemos orar naquilo que necessitamos.
e precisamos em nome de Jesus. Toca, Senhor, nas nossas vidas, na vida dos nossos, cura os nossos ossos que tu quebraste por causa do nosso pecado. Limpa, purifica a nossa genética, Pai, como se nós tivéssemos nascido agora. E se houve pecado na nossa genética e contaminação da nossa genética antes mesmo, Senhor, de nós sermos gerados e sermos ali, Senhor, estado na barriga da nossa mãe, Senhor, que seja apagado e curado e limpo. E em nome do Senhor Jesus, que os teus anjos passem, Senhor, fazendo a limpeza da nossa genética, apagando toda a iniquidade, Pai. Nossa, Pai, tirando toda a transgressão, todo o pecado, purificando, Senhor, que nós possamos ser purificados com o teu fogo. Apaga toda a iniquidade, Pai, das gerações passadas da nossa vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que elas saiam da nossa vida, da minha casa, dos meus filhos, em nome do Senhor Jesus, Pai. A tua palavra é viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, Pai. Purifica-nos de todo pecado, Pai. Purifica a nossa linhagem, as nossas gerações futuras, Pai. Em nome do Senhor Jesus Cristo, purifica-nos, renova, Senhor, o nosso DNA, Pai. Renova a nossa mente, renova o nosso coração, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós tomamos posse, Senhor, da cura, Pai, do teu favor, da tua misericórdia, da tua graça, da tua benevolência, da tua bondade, da nossa libertação, e nós saímos de todo o cativeiro, Pai, de mal que nós falamos aqui, temos orado aqui essa tarde, de cativeiro de orgulho, de incredulidade, de cegueira espiritual, Pai. Porque muitas das vezes, Senhor, queremos tirar o cisco do olho do nosso irmão e não olhamos a trava que está no nosso olho. Em nome do Senhor Jesus, nós declaramos que agora nós somos livres e nós temos agora, Senhor, os ouvidos, Senhor, para te ouvir, Pai. Nos dá olhar de águia, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Nós tomamos posse mediante ao seu nome, Jesus Cristo, e mediante ao sacrifício na cruz do Calvário, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos para uma outra aula.